A pobreza na Venezuela é um fenômeno complexo, enraizado em crises econômicas, políticas e sociais que se arrastam por décadas. A dependência excessiva do petróleo, que historicamente sustentou a economia, tornou o país vulnerável às flutuações dos preços internacionais. Quando o preço do petróleo caiu, a economia não conseguiu se diversificar e o impacto foi devastador. Além disso, a má gestão econômica e a corrupção agravaram ainda mais a situação. As sanções internacionais impuseram restrições que dificultaram a recuperação do país. Nos últimos anos, a Venezuela experimentou uma queda drástica no padrão de vida. Mais de 90% da população vive em condições de pobreza extrema, com acesso limitado a bens essenciais como alimentação, saúde e educação. A inflação descontrolada e o colapso dos serviços públicos, como saúde e segurança, tornaram a vida dos venezuelanos um desafio diário. No auge da crise, milhões de pessoas deixaram o país, migrando para nações vizinhas como Brasil, Colômbia e Chile, em busca de uma vida melhor. Este êxodo massivo de venezuelanos sublinha a gravidade da crise interna e os impactos regionais da pobreza. O Brasil, como destino de muitos refugiados, tem enfrentado seus próprios desafios ao lidar com esse fluxo migratório. A migração em massa agravou as questões sociais nos países vizinhos, colocando pressão adicional sobre os sistemas de saúde, educação e serviços públicos. O alto índice de desemprego entre os venezuelanos refugiados reflete as dificuldades econômicas enfrentadas pela região, que já lidava com suas próprias adversidades. Para entender a raiz da pobreza na Venezuela, é necessário observar como a corrupção e a má gestão econômica se entrelaçam. A corrupção no governo, somada à priorização de ganhos imediatos em vez de investimentos de longo prazo, fragilizou ainda mais a economia. Em vez de diversificar a economia, o governo fez escolhas que minaram a estabilidade do país. O desvio de recursos públicos e a falta de transparência na gestão dos fundos destinados à infraestrutura e programas sociais contribuíram para a degradação da qualidade de vida da população. Essas práticas de corrupção não só afetaram a economia, mas também perpetuaram as desigualdades sociais. No Brasil e em outros países da América Latina, as consequências dessa má gestão são sentidas, com refugiados venezuelanos enfrentando taxas de desemprego mais altas do que as populações locais. As dificuldades econômicas que esses migrantes encontram após a chegada aos países vizinhos refletem a precariedade do cenário, onde as necessidades básicas, como alimentação, saúde e educação, continuam a ser um desafio para os mais vulneráveis. Superar esses obstáculos exige mudanças profundas na gestão dos recursos e na implementação de políticas públicas voltadas para a inclusão social. A diversificação da economia, com o desenvolvimento de setores como agricultura, turismo e tecnologia, é fundamental para a construção de uma economia sustentável que não dependa exclusivamente do petróleo. O apoio a microempresas e o incentivo ao empreendedorismo também são essenciais para gerar novas fontes de renda e oportunidades de trabalho. Programas sociais que atendam às necessidades básicas da população são cruciais, especialmente para os grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos. Erradicar a pobreza na Venezuela exige, ainda, uma transformação na governança e na gestão pública. Criar mecanismos para garantir transparência e combater a corrupção deve ser prioridade, para que os recursos destinados ao combate à pobreza cheguem efetivamente a quem mais precisa. A cooperação internacional desempenha um papel importante nesse processo, pois as organizações internacionais podem oferecer expertise e financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável. A luta pela erradicação da pobreza na Venezuela é um desafio imenso, mas não impossível. A ONU estabeleceu metas claras para erradicar a pobreza extrema até 2030, e essas metas devem orientar as políticas e ações a serem implementadas. Embora o caminho seja longo e cheio de obstáculos, a determinação da população venezuelana e o apoio da comunidade internacional podem transformar a meta de um futuro sem pobreza em realidade. No contexto mais amplo, a erradicação da pobreza é essencial para o desenvolvimento sustentável. Sem a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável permanece um ideal distante e intangível. A pobreza, ao restringir o acesso a serviços essenciais e limitar as oportunidades econômicas, impede que a população de um país alcance seu pleno potencial. A busca por soluções para esse problema deve ser uma das principais prioridades dos governos, organizações internacionais e da sociedade em geral. O caminho para um futuro mais justo e igualitário passa pela erradicação da pobreza e pela construção de uma economia mais inclusiva e sustentável para todos.